Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Tips and Tricks. Eu sou o Bruno e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre condicionamento de colunas cromatográficas para cromatografia gasosa. Quais cuidados você tem que ter antes, durante e após o uso desse tipo de consumível super importante, beleza? Mas antes, não esquece não, clica aqui no sininho, se inscreve no canal, curte o vídeo e, se possível, deixa um comentário também. Isso vai ajudando a gente pra caramba em saber se aquilo que a gente está fazendo está sendo útil ou não para você, tá bom? Mas vamos falar então um pouquinho sobre cuidados para condicionamento de colunas em cromatografia gasosa. A coluna é um dos itens mais importantes da cromatografia. Por isso, a gente precisa tomar uma série de cuidados para preservar a performance e a vida útil desse item. Então, vamos a algumas dicas muito importantes. Número 1. Instalação da coluna. Observe a instalação da coluna, principalmente no quesito do corte da coluna no injetor. No primeiro momento, vamos instalar a coluna somente no injetor e não no detector. 2. Seleção do gás da fase móvel. Escolha um gás que tenha pelo menos um grau de pureza chamado 5.0, o que significa que ele terá uma pureza de, no mínimo, 99,999% de pureza. Além disso, esse gás precisa passar por um esquema de filtros de hidrocarbonetos, oxigênio e até mesmo umidade. Verifique com o fabricante do seu equipamento qual o filtro mais recomendado para o detector que você está utilizando. 3. Inicialização do fluxo. Agora a gente vai iniciar o fluxo da fase móvel com a coluna conectada somente no injetor e não no detector. Esse fluxo pode variar entre 1 e 3 ml por minuto, dependendo da coluna que você está utilizando. Dessa maneira, a gente consegue purgar toda a impureza e principalmente o oxigênio presente dentro dessa coluna. O oxigênio já tem um poder de oxidação muito alto, só que quando nós elevamos o oxigênio a altas temperaturas, nós produzimos um estado de oxidação chamado estado singlete do oxigênio, que é mais reativo ainda, podendo danificar de maneira irreversível a fase estacionária da nossa coluna. 4. Aquecimento gradual dessa coluna. Agora, então, você pode instalar a coluna no detector, fechar a tampa do seu equipamento e estabelecer uma rampa de aquecimento de 10 a 20 graus por minuto, de taxa de aquecimento, até o limite máximo que essa coluna suporta. Chegou no limite máximo de temperatura da coluna, então o tempo de permanência aqui vai variar de acordo com o comprimento, espessura da fase móvel e polaridade da sua coluna. Eu vou deixar aqui uma tabela como um indicativo de tempos adequados para condicionamento de coluna para cada tipo de coluna. 5. Verificação da estabilidade. Após a permanência em altas temperaturas dessa coluna, você vai resfriar essa coluna com uma taxa de resfriamento adequada, de aproximadamente 20 graus por minuto. Atingida a temperatura ambiente, agora você vai estabelecer o seu método cromatográfico e proceda com algumas injeções do branco, a fim de verificar a linha de base durante a sua análise. Essa linha de base ela deve ser estável e não pode conter contaminantes ainda, exceto o pico do solvente. Se tiver alguns outros picos que você não sabe a origem deles, proceda com a etapa de condicionamento novamente, com aquecimento e fase móvel. 6. Evite sobrecarga na sua coluna. Injeções de grandes volumes de solvente, principalmente os polares, podem danificar de maneira irreversível o desempenho da sua coluna cromatográfica. 7. Cuidados após o uso. Terminou de usar então a sua coluna? Se você for deixá-la dentro do seu equipamento instalada, estabeleça uma temperatura baixa, em torno de 40 graus, e deixe passando um fluxo de fase móvel nessa coluna também. Não deixe sem passar fluxo, tá? Se você desliga o fluxo, você está possibilitando a entrada de impurezas e até mesmo de oxigênio, podendo promover a degradação da sua fase estacionária da coluna. E aqui fica a dica da Matrix. Verifique constantemente os seus consumíveis, como agulha, liner, septo e até mesmo um selo de ouro, a fim de preservar a vida útil da sua coluna. Substitua sempre que necessário. Uma dica importante também é que nós não recomendamos a substituição da lã de vidro do liner. Muitos liners são desativados, eles passam por um tratamento químico de desativação de grupos silanóis. Quando nós realizamos a substituição dessa lã de vidro, nós praticamente eliminamos esse tratamento químico e permitimos com que partes não tratadas quimicamente, ou seja, partes ativadas, passam a interagir com a nossa amostra. E isso pode gerar um problemão para você na hora de quantificação das suas amostras, beleza? Pessoal, seguindo essas dicas, a gente tem uma convicção muito grande que você vai conseguir manter a performance e a vida útil da sua coluna de cromatografia gasosa por muito mais tempo. Ficou com dúvida? Entre em contato aqui com a gente ou deixa nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? E já sabe, né? A gente se vê.